Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Barnabé, apóstolo, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos aqui na página 241 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos aqui no meio do capítulo, no início do capítulo 19, que narra a vida do santo de 1740 a 1741. Estamos logo depois da eleição, então, do Bento XIV, né, que vai aprovar as regras. Poderoso protetor, o cardeal Rezônico. Por várias vezes, o cardeal Rezônico oferecera-lhes hospitalidade, e a fim de que os humildes religiosos não receassem alojar-se num palácio, escrevia-lhes com simplicidade, abre aspas, encontrareis aqui pobre e humilde alojamento, semelhante ao vosso retiro, onde desfrutareis de completa liberdade, tanto para tratar de vossos afazeres, como para cumprirdes os deveres de piedade. Nada vos estorvará. Fecha aspas. O piedoso cardeal recebeu-os cordialmente e não permitiu que tivesse em Roma outro domicílio. De acordo com o cardeal Corradini, resolveu o Rezônico apresentar imediatamente ao soberano pontífice as santas regras para aprovação. Bento XIV acolheu benignamente o pedido, dignando-se examiná-lo pessoalmente. Aquela inteligência de escol descobriu ali o dedo de Deus. Disposto a aprová-las, confiou-lhe o exame a Rezônico e Corradini, certo de que ambos seriam favoráveis. O prudente pontífice nomeou um terceiro juiz, o abade conde Pedro Garanhi, por ele tido em grande consideração, mas inexperiente em semelhantes assuntos. Leu-as o abade com a preocupação que por vezes altera o entendimento de quem examina as obras de Deus à luz da prudência humana. Pareceu-lhe tudo aquilo acúmulo de penitências impraticáveis. Foi durante essas primeiras impressões que recebeu a visita do santo fundador. Ao ver Paulo fraco, pálido e a tiritar de frio, confirmou-se em sua opinião. Sem preâmbulos, declarou-lhe que jamais cooperaria para a aprovação de regras tão rigorosas, despedindo-o asperamente, quase diríamos, o expulsando de sua presença. O servo de Deus julgou frustradas as esperanças. Não ignorava desfrutar o abade de grande influência junto de Bento XIV, a quem exporia com franqueza o seu parecer. Insuperável obstáculo. Nada mais esperando dos homens, voltou-se para Nosso Senhor e foi ouvido. Na noite seguinte, foi o abade subitamente acometido de atrocíssimas dores, acompanhadas de estranhas ansiedades. Seria algum castigo? Assim o julgava Carainha, mas sem atinar com a causa. Reuniu os domésticos e juntos imploraram as luzes do céu. Recitavam as ladainhas de Nossa Senhora quando se apresentou o Espírito, o Padre Paulo, não já como homem vulgar e indigno de consideração, mas como santo de avantajadas virtudes. Passou uma noite perturbada. Ao amanhecer, mandou chamar o humilde e pobre religioso, pediu-lhe perdão e protestou haver mudado de parecer.
estava disposto a auxiliá-lo no que pudesse. Durante a conversa, como por encanto, desapareceram-lhe as dores. As cruéis agitações converteram-se em docíssima paz. E íntimas relações de amizade estabeleceram-se entre o abade e o servo de Deus, sendo Garanham o mais ativo promotor da aprovação das regras e o velocíssimo arauto do Instituto da Paixão. Aqui tem uma nota dizendo assim: efetivamente, não se ocupava apenas o abade em secundar, com sua influência, tudo o que se referia ao novo instituto, mas empregava todos os esforços e aproveitava de todas as oportunidades para enaltecê-lo e torná-lo conhecido. Louvava continuamente as heróicas virtudes do fundador e dos religiosos passionistas. Ao saber que algum piedoso jovem desejava vestir o hábito religioso, persuadia-o a que se aliasse à nova milícia de Jesus crucificado, fazendo-se discípulo do Padre Paulo da Cruz. Por ocasião da partida de um deles para o agentário, disse-lhe, abre aspas, se eu fosse mais jovem, iria também juntar-me àquele santo homem, tornando-me passionista. Feliz de ti que tens a dita de ingressar nessa santa congregação. Invejo-te deveras e a todos os que fazem como tu. Fecha aspas. Leiam-se as cartas do santo ao senhor Abade Garanham, segundo volume de cartas, e aqui ele dá a referência. Então, nada como Deus para mudar uma ideia mal concebida na cabeça das pessoas, né? Audiência papal. Persuadido de que deixaria em Roma poderoso protetor, pensou o santo em regressar imediatamente à sua solidão do Monte Argentário. Mas antes de partir, teve outra consolação, a de oscular os pés do vigário de Jesus Cristo. O Papa, ao ver os dois irmãos, humildes e pobres, encorajou-os com palavras paternais. Disse que aprovaria com máximo prazer as santas regras, mas com algumas mitigações, qual sejam o uso do chapéu, da capa, das sandálias e de hábito menos grosseiro. Sem tais mitigações, acrescentou o Santo Padre, os que se agregassem à congregação não perseverariam. Sempre dócil em obedecer, respondeu Paulo que para ele a voz de sua santidade era a mesma voz de Deus. O Santo Padre deu-lhes em seguida a bênção apostólica e eles, felizes, como se houvessem estado na presença do próprio Jesus Cristo, partiram para a solidão. O santo escrevia frequentemente ao abade Garanham, recomendando-lhe que velasse pela integridade das santas regras, como lhas inspirara a divina majestade, sem outras modificações que as apontadas por sua santidade. Anelava ardentemente trazer no peito o distintivo que lhe mostrara mais de uma vez a Santíssima Virgem. Abre aspas. Se não é atrevimento de minha parte, recomendo à vossa piedade esse sagrado sinal de salvação, para termos a ventura de trazê-lo externamente e muito mais no coração, para vexame do inferno. Paulo estimulava o zelo do amigo, expondo-lhe a missão e a beleza da obra que a emprestava eficiente assistência. A que emprestava eficiente assistência. Sondara o apóstolo as profundas chagas de seu século. A libertinagem, o orgulho, o espírito de incredulidade, as falsas doutrinas. Percebera os surdos e ameaçadores ruídos
do vulcão prestes a entrar em atividade e que tantas ruínas iria causar. Oh, como desejaria deter o braço de Deus, alçado para castigar a terra. Porém, tremo e temo, dizia ao abade Garanhã. O mundo está talvez tão pervertido que já não há como reter os terríveis açoites dos flagelos divinos. O que digo, toco-o com a mão. Fecha aspas. Faziam-se, portanto, necessários os apóstolos da cruz. A sagrada paixão do Redentor, pregada por toda parte sem cessar, será a poderosa alavanca que irá levantar o imenso peso das iniquidades humanas. O sofisma pervertera de tal modo o espírito que no futuro se dirigirá forçosamente ao coração humano. O argumento da oportunidade do Instituto da Paixão. Outro argumento da oportunidade do Instituto da Paixão. Abre aspas para São Paulo da Cruz. A maior parte dos cristãos vive esquecida dos infinitos sofrimentos do nosso amabilíssimo Jesus. Esta a causa porque dorme na lama da iniquidade. Para arrancá-la do letargo, mister se faz obreiros zelosos que anunciem com o clarim da divina palavra a sacratíssima paixão de Jesus Cristo, despertando os pobres pecadores, sentados nas trevas e sombras da morte. Só assim se glorificará a Nosso Senhor com inúmeras pessoas convertidas e com muitas outras que se hão de entregar à oração, caminho da santidade. Inflame-se, pois, de zelo, excelentíssimo Senhor. Insista com os eminentíssimos cardeais, caridosos protetores dessa santa obra, para lhe obterem do Santo Padre a aprovação. Fecha aspas. Aprovação das regras. Meses decorridos, terminaram os comissários o exame das regras com a prudência reclamada pela importância do assunto. Em 30 de abril de 1741, emitiram voto favorável, declarando que as regras dos clérigos menores, regulares, descalços, da Santa Cruz e Paixão de Jesus Cristo, com as pequenas alterações prescritas pelo Santo Padre, podiam, crescido o número de religiosos, ser aprovadas com rescrito apostólico. Então, o nome, né, oficial do Instituto da Paixão é clérigos menores, regulares, descalços, da Santa Cruz e Paixão de Jesus Cristo. São os passionistas, né? Na mesma tarde, levou o abade Garanhã ao Santo Padre, juntamente com as regras, o voto dos comissários. O grande pontífice julgava o instituto de muita vantagem para as pessoas e de muita glória para Deus. Chegou a dizer, abre aspas, este instituto foi o último a aparecer na igreja, quando deveria ter sido o primeiro, fecha aspas. Antes, porém, do juízo definitivo, quis Bento XIV refletir por alguns dias. A fim de implorar as luzes do céu e a proteção de Maria, convidou os habitantes de Roma a visitarem as 4 principais igrejas consagradas à Santíssima Virgem. Ele mesmo, no dia 14 de maio, visitou a igreja de Santa Maria em Trastevere, orando por longo tempo. De volta ao palácio, deu ordens ao auditor, Monsenhor Milo, para que escrevesse o rescrito de aprovação, publicado com data do dia seguinte, na qual Sua Santidade aprova, confirma e louva
o Instituto da Santa Cruz e Paixão de Jesus Cristo. Triunfara o céu. O inferno jazia vencido. Contemplemos em espírito, através dos séculos, alistado na gloriosa milícia da cruz, legiões de apóstolos, jovens e fortes, seguros do seu porvir. Os filhos de Paulo da Cruz, sob o estandarte da Igreja, tomam posto de combate, ao lado de Domingos de Gusmão, de Francisco de Assis e de Inácio de Loyola. E o santo desabafa as efusões de sua alma em louvores ao Deus das vitórias. Aqui, então, um trecho de uma carta de São Paulo da Cruz, né, depois da aprovação das regras, né? Que todos os viventes louvem ao Senhor. Salmo 156. Que todas as criaturas glorifiquem as infinitas misericórdias deste grande Deus, que sem deixar-se vencer pela malícia de meu coração, dignou-se coroar esta obra, que é toda sua. Com a providência a conduziu suavemente e por caminhos secretos. Oh, como é bom o meu amabilíssimo Salvador! Oh, quão suave é o seu divino Espírito! Oh, quão amável é a sua bondade! À tempestade sucede a bonança, à borrasca segue-se a serenidade. Seja para sempre bendito o seu santo nome. A ele somente honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Assim seja. Vou fechar aspas aqui para São Paulo. Soara a hora das graças. Deus se compraz agora em derramá-las em fluxos sobre o servo fiel, sempre intrépido, em meio às procelas. Estava então em Roma o cônego Ângelo de Stefani de Gaeta, dos primeiros a vestir o santo hábito da paixão, mas não suportara as austeridades do Instituto. Ao saber que Bento XIV lhe mitigara os rigores, desejou retornar ao caminho do Calvário. Falou a respeito com o soberano pontífice, que o encorajou a levar a efeito a resolução. Ao partir para o Monte Argentário, encarregou-lhe o abade Garanhe de entregar ao santo amigo as regras e constituições aprovadas, bem como um rescrito do cardeal Altieri. Sua Eminência concedia, finalmente, ao padre Paulo a faculdade de conservar na igreja o Santíssimo Sacramento. O servo de Deus recebeu carinhosamente a seu antigo filho, portador de tantos favores, chamados por ele golpes da infinita e divina bondade. Imediatamente deram princípio aos exercícios espirituais em preparação à profissão religiosa, conforme prescrevem as santas regras. Quis o santo solenizar de modo particular o dia em que o Deus do tabernáculo estabeleceu entre eles a sua morada. Disse-ia que o mesmo céu fizera a escolha. Assim diz o cardeal Rezônico em carta a Padre Paulo. Abre aspas. Não foi sem desígnio particular da providência o haver desesperado tanto tempo. Queria Deus começasseis a desfrutar da presença real de Jesus Cristo no mesmo dia em que a Santa Igreja comemora o adorável benefício outorgado
a todo o gênero humano. Grande, portanto, é o júbilo que sinto na esperança de que reparareis, conforme puderdes, as inúmeras irreverências cometidas diariamente contra o Santíssimo Sacramento. Fecha aspas aqui para o cardeal Rezônico, né? Profissão religiosa. No dia 1º de julho de 1741, Corpus Christi. 1º de junho, né? O Corpus Christi desse ano será ainda na semana que vem, né? Então, 1º de julho de 1741, 280 anos, né? Quase. 280 anos, quase, né? Então, no dia 1º de junho de 1741, Corpus Christi, os religiosos cantaram solenemente a Santa Missa e o Te Deum, sendo o Jesus Eucarístico colocado no tabernáculo da bela igreja da apresentação. Momento augusto que arrebatou os corações, particularmente o do nosso santo. Admirava-se Paulo de não morrer de alegria, atribuindo-o, por humildade, à falta de amor a Deus. Abre aspas. Se o amasse, não resistiria à felicidade que me consome. Cairia desmaiado, morto, reduzido a cinzas, em vista de tantas graças e misericórdias como as que Sua Divina Majestade se digna conceder a esse horrível nada. A esse monstro de ingratidões. Fecha aspas para Padre Paulo. No domingo seguinte, 4 do mesmo mês, os religiosos passionistas, com seu santo mestre, consagraram-se perpetuamente a Jesus crucificado, pelos laços indissolúveis dos votos. Espetáculo digno dos anjos e de Deus. A Santa Igreja, protegida pelo céu, dará à luz nova família religiosa. Os anjos exultarão ao receber esses irmãos, perpétuos companheiros de adoração ao pé da cruz, para colherem no cálice da alma o sangue da redenção e espalharem-no em fluxos pelo mundo todo. Os sacerdotes celebraram a Santa Missa e os irmãos comungaram. O Santíssimo Sacramento estava exposto. Com a cruz nos ombros e a coroa de espinhos na cabeça, adiantam-se todos para o altar. Prostram-se com o rosto em terra, símbolo da morte mística. De fato, pela profissão, eles irão morrer para o mundo e para as criaturas. Lê-se a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. As palavras Tradit Spiritum. Levanta-se o fundador, com os olhos marejados de lágrimas, e emite a profissão dos 4 votos: pobreza, castidade, obediência e propagar a devoção à paixão de Jesus Cristo. Recebe em seguida a profissão de seus filhos, para a completa consagração a Jesus crucificado e perene lembrança de suas dores. Prova, outro sim, de que já não pertencem ao mundo, deixam um nome de família, a exemplo do fundador, e tomam outro a recordar-lhes o espírito do Instituto. Padre João Batista de São Miguel, Antônio da Paixão, Fulgêncio de Jesus e Carlos da Mãe de Deus.
Não se faz menção dos nomes dos irmãos leigos. Conhecemos apenas o de José de Santa Maria, que professou dias depois. Então tinha uma irmandade leiga também, né? Esses outros eram padres, né? O santo fundador colocou em seu peito e nos seus filhos o emblema sagrado que traz esculpido o título da paixão de Jesus Cristo. A começar daquele dia, os missionários do Argentário receberam o nome de passionistas. Confessamos experimentar profunda emoção ao narrar a humilde origem de nossa família religiosa. Esse é o biógrafo falando, né? Quando examinamos o tênue fio de água que dá origem aos grandes rios, nossos pensamentos voam para Deus, princípio universal de todo bem. Ó humilde congregação de Jesus crucificado, tens, a começar de agora, um lugar à luz do sol. A grande voz que criou o mundo e lhe ordenou, caminha, disse também a ti, anda. E sustentada pelo braço poderoso da igreja, tua mãe, demandas desde então o norte e o meio-dia, o oriente e o ocidente. Atravessas os mares, com o fito de fertilizar o campo evangélico, banhando-o com teus suores e com teu sangue. Ó Monte Argentário, ó deserto embalsamado pelas virtudes heróicas de nosso Pai, ditoso, confidente de sua alma, e de suas dores e de suas consolações, modesto berço dos religiosos da paixão, quanto és digno de nossa estima. Aqui essa bela oração, né? E exaltação que o padre Luiz Teresa, né? Faz aqui ao final desse capítulo, né? Uma belíssimo texto, né? Para terminar esse capítulo que então narra finalmente, né, a criação oficial pelo Papa, né, do Instituto dos Passionistas, né, Instituto de Jesus Crucificado, né? Que beleza, né? Que beleza de capítulo, de texto, né? E que admirável graça que teve Bento XIV de fundar, né, esse instituto, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês, um breve comentário aqui sobre o que diz São Paulo da Cruz a respeito do seu tempo, né? Do seu século. E de como é que ele via, né? Certamente, o seu instituto, a importância do seu instituto, né? Para esse século, né? Aquele século que ele estava vivendo, né? Então, o nosso autor diz assim aqui, ele fala assim: sondara o apóstolo as profundas chagas do seu século, a libertinagem, o orgulho,
o espírito de incredulidade às falsas doutrinas, né? Percebera os surdos e ameaçadores ruídos do vulcão prestes a entrar em atividade e que tantas ruínas iria causar. Então, depois ele cita uma carta de São Paulo, né, provavelmente ao seu cardeal protetor lá de Roma. Não, ao abade, parece que é ao abade Garanhim, né? Ele cita esse trecho aqui, muito também significativo da análise do nosso santo ao século, né, que ele vivia. A maior parte dos cristãos vive esquecida dos infinitos sofrimentos do nosso amabilíssimo Jesus. Esta é esta causa porque dorme na lama da iniquidade. Dorme na lama da iniquidade a maior parte dos cristãos. Para arrancá-la do letargo, aí ele dá, né? Mister se faz obreiros zelosos que anunciem com o clarim da divina palavra a sacatíssima paixão de Jesus Cristo. Então, São Paulo não era um idiota, né, que não estava vendo o que estava acontecendo, né, em volta dele, obviamente, né? E ele conectava muito bem as duas coisas, ou seja, a sua obra, o bem que ela podia trazer ao século, né, e os problemas do século, né? Então, e veja que coisa incrível, né? Quando a gente olha para trás, né, e vê tudo em perspectiva, a criação do Instituto, a santidade de São Paulo e o que ocorreu no século, a nossa tendência é achar, não valeu de nada, né? Não valeu de nada aquilo, porque 1741, 48 anos depois da fundação do Instituto, começava a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, né? Mais uns 3 anos, uns 4 anos depois, tem o período do terror, né? As guilhotinas funcionando sem parar, etc. Você fala, então não valeu de nada. Nos desígnios de Deus, podia estar escrito que tudo que ocorreu na Revolução Francesa poderia ter sido muito pior, né? Não fosse a obra de São Paulo da Cruz. O que poderia ser pior? É inimaginável, né? O que poderia ser pior? Mas pode muito bem que a fundação do Instituto dos Passionistas nesse século, a santidade de São Paulo, né, tenha segurado de alguma forma e de alguma maneira, em algum grau, né, a mão de Deus, né? E os terríveis castigos que nos vieram desse século, né, pudessem ser menores, né? Ou pudessem ser atrasados, né? Ou pudessem nos permitir, né, que nesse século XXI a gente ainda consiga falar da nossa igreja, né? Da nossa Santa Igreja, da nossa Santa Mãe Igreja. É possível ainda, nesse século XXI, né, nós tentarmos manter a tradição da igreja, assistir a missas antigas, né, missas tridentinas, missa de sempre, né, conversar sobre a tradição da igreja, né, o que poderia ter acontecido conosco, né, não fosse essa fundação, essa santidade de São Paulo da Cruz, né, e outros santos que viveram nesse século, né? Mas como a gente está lendo São Paulo da Cruz, né, o quanto que a mão de Nosso Senhor não foi segurada, né, por esses homens, né, do Instituto da Paixão, né, pela santidade de
São Paulo da Cruz, né? E o quanto que hoje ele no céu não possa estar segurando, né, a mão de Nossa Senhora, ajudando a Nossa Senhora a segurá-la, né, a mão da justiça de Nossa Senhora. Então, é por causa dessa santidade, por causa desse instituto e de outras coisas que aconteceram nesse século, né, que hoje a gente ainda pode ser católico de uma maneira tradicional, né, que a gente ainda pode resgatar a tradição da igreja, que a gente ainda pode ler a biografia de São Paulo da Cruz, né, tão bem escrita, né. Então, talvez seja por essa santidade, né, que Deus nos dá essa graça hoje, né? Tá certo? E eu queria agora ouvir de vocês se há algum comentário ou observação Ei, sobre a professor, leitura. Opa! essas partes chamaram a atenção, o senhor também me chamaram a atenção. Essa né, de Deus segurando a mão aí, contra os castigos, né, que vieram logo depois, né. Poderiam ter sido piores, verdadeiramente. E aí fico pensando na situação desse país aqui, também que parece que as ofensas são muito maiores, né, e os castigos deveriam ser proporcionais, mas o que ainda acontece, o que segura ainda, né? A gente fica pensando assim, mas se Nossa Senhora é a imperatriz do Brasil, como é que ela deixa isso acontecer? Não, como é que ela não deixa a coisa piorar? É. Porque do jeito que a coisa era para estar muito pior, inclusive. Não, se você Né? olha para cima, né? Se você olha Aham. para os nossos líderes, isso aqui Uhum. não já tinha que ter acabado, né? Já, isso aqui não tem condições de subsistir, vamos dizer assim. O próximo passo seria isso é porque o país é muito grande, meio difícil, né? Mas uma invasão estrangeira, ocupação, destruição de tudo aqui e recolonização contra o povo. Não. Impressionante. O Islã, né? Islã, A pata China, do vem tudo Islã, aí. né? A pata do Islã. Negócio horroroso. E interessante também essa lembrança, né, da devoção à paixão, né, como dizia também o Santo Padre Palotti lá, a paixão de Cristo é a contemplação, é a única meditação que importa, né? Ele mesmo colocava isso nessas máximas dele e tantos outros santos, né, e tantas outras ordens, até os próprios franciscanos foram citados ali nas outras ordens, né, São Domingos. Os próprios franciscanos é que divulgaram muito, né, essa devoção da Via Sacra, né, da Paixão de Santa Cristo Teresa também. sempre também insistia. Todos eles. Então a gente muitas vezes usa essa meditação só na quaresma, aí vem a Páscoa, esquece tudo, né? Quando, na verdade, seria interessante pelo menos uma vez por semana, né? A gente dar uma paradinha, uma sexta, num sábado, as dores de Nossa Senhora Via também. Sacra, né? Reconhecer isso. E outra parte também que chamou muita atenção dele, vou ser bem rápido para dar chance para todo mundo falar, foi essa alegria, né, que São Paulo teve, justamente por reconhecer tanta a bondade de Deus, né? E que essa alegria que a gente tem que ter no dia a dia também, né? Que a gente muitas vezes não reconhece o simples fato de a gente poder caminhar, olhar, ver as coisas, né? Tanta coisa boa que tem aí, que Deus, seja espiritual, seja materialmente, aí coloca ao nosso dispor aí, né? As espirituais, então, são maiores ainda e a gente nem percebe, né? Só da gente conseguir enxergar, né, Márcio? Pois enxergar, As falar, belezas, né? raciocinar, ver tanta coisa boa, estar ali, né? Chega lá na missa assim, nossa, mas que sorte que eu tenho, como Deus é bom comigo, hein? Foi me dirigindo até me colocar aqui. Oh, que bondade. E colocar naquele dia, né? Naquele domingo, ou Aquele dia, naquele naquela data, domingo. naquela festa, né? Pois é, no meu caso, até no dia de semana, né? Tô aqui, posso ir Pois a é. pé. Olha que beleza. É. Né? Então a gente tem que ter essa alegria diária que muitas eu fico às vezes comentando com a Ana Paula aqui que o brasileiro está cada vez mais distante do ser brasileiro, né? Ele está se tornando uma nação estranha dentro do próprio país. A gente vê que as pessoas no geral perderam essa alegria com as coisas simples, né? Essa suavidade com as coisas.
todo mundo carrancudo, todo mundo marrento, ainda mais em cidade grande, né, professor? Cidade grande, o Não, pessoal... porque Nossa, mãe, isso não tem um, que na que cidade eu vim pra pequena, cá. na cidade pequena tem mais essa submissão ao real, né? A realidade das coisas, a Ah, realidade da vida, né? como é que tá lá na terra do seu? O pessoal ainda tá com o rostinho melhor do que aqui ou não? Ah, tá nada, cresceu demais aquilo ali, até eu não identifico Acho que deu uma travadinha aí. aquela coisa que eu tenho na minha cabeça, né? As minhas Aham. memórias, a cidade, porque ela cresceu demais também, né? Todo lugar, né? Na infância a É, gente pegava, vinha, os vizinhos eram pessoas assim, bem afáveis, bem cordiais, é. né? E hoje em dia é praticamente como tinha um ditado antigo, né? O seu parente mais próximo é seu vizinho. Hoje em dia parece que o inimigo mais próximo é o seu vizinho. É, exatamente. Exatamente. É, ué, se você não tomar cuidado, é isso mesmo. Um sistema tipo Alemanha nos anos 30, né? É. Tipo isso. A gente pode falar muita coisa, não, né? Professor, é só isso. Obrigado. Desculpa a demora. Oh, obrigado você, meu caro. Muito bons comentários. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre esse belo texto que nós lemos? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Barnabé Apóstolo, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.